O dízimo, sua oferta, você pode depositar nessa noite no gasofilácio ou fazer o Pix na conta da igreja. Não é na conta do pastor, é na conta da igreja. Mas se quiser fazer na minha conta, fica à vontade, eu dou o CPF também. Amém? E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Não porque é minha conta, é porque você está abençoando. O princípio não é quem recebe. O princípio é o coração de quem dá. E Deus responde a princípios. Amém? Nossos avisos, seu pouco. Segunda-feira, amanhã nós... Amanhã reunião do presbitério, né? Reunião de oração do presbitério. Terça, durante a semana nós teremos as nossas células. Quarta-feira, reunião dos líderes em treinamento e secretários aqui na igreja. Amém? E sábado, o encontro de casais. Queridos, eu sou casado, meu marido não quer vir, eu posso vir? Deve. O marido quer vir, a esposa não pode? Deve. Por quê? Porque são um só. Quer você queira, quer não. A Bíblia te fala isso, a Bíblia diz isso. Então, venha para você aprender sobre casamento, família. E casamento é um propósito de pessoas unidas. Ou melhor, é a união de pessoas unidas no mesmo propósito. Casamento não se faz no sexo, na unidade carnal. José nem tinha consumado seu casamento com Maria. E ele já tinha um filho e já tinha um propósito. Uau! Porque casamento quer nos levar a uma família de muitos filhos, semelhantes a quem? Amém? Então vamos lá? Vamos à palavra do Senhor nessa noite. Então essa quarta reunião dos líderes, na outra quarta que vem, o discipulado. Gente, a questão do discipulado está uma maravilha. E nós precisamos estar envolvidos no discipulado, principalmente os líderes em treinamento e secretários, porque serão os primeiros discipuladores. Nós vamos falar isso quarta-feira, ok? E eu quero dar continuidade a um pouco dessa revelação da igreja que discipula. Quero que a gente possa abrir um pouco mais os olhos para enxergar os campos que estão maduros. Abra sua Bíblia em Mateus 28, por favor. Ei, som. Nossa, que diferença. Mateus 28. Versículo 18. E hoje eu quero dividir algumas coisas, compartilhar algumas revelações da palavra que estão no meu espírito nessa noite. Todos acharam? Vai ter salinha para as crianças? Ou não? Porque tem... Então vai Rani e o pequeno. Então fica aí, velho. Isso aí, tá quase homem. Tem problema não, pode ficar aí, tio. Todos acharam? Amém? Mateus 28, 18. Depois nós vamos lá para Lucas 16, 15 ao 18 também, mas vamos ficar aqui. Yeshua se aproximou deles e falou-lhes: toda autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Portanto, vão e
façam, talmidim, discípulos, entre todas as pessoas, entre pessoas de todas as nações, imergindo-os, ou batizando-os, na realidade do Pai, do Filho e do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E lembrem-se, estarei sempre com vocês até o fim da era, dos tempos, dos séculos, a depender da tradução. Amém? Queridos, uma coisa que nós precisamos ser questionados e questionar a nós mesmos. Em que realidade nós estamos vivendo? Como assim, apóstolo? Então, vamos lá. Você é um ser que tem um corpo, que tem uma alma, que habita um espírito. Amém? Você tem um conhecimento da cultura do mundo. Presta bem atenção. Você tem um conhecimento da cultura do mundo. Você tem um conhecimento da sua realidade da vida. Você está envolvido em uma realidade. E dentro de uma realidade, observe uma coisa. O que é isso daqui? Vou botar aqui para todo mundo ver. É uma cadeira? Tem certeza? E se eu falar que é um jumento? Eu estou errado. E doido. Mas se eu quiser, se eu falar, não, vocês estão vendo uma cadeira, mas isso é um jumento. Vocês vão falar que eu estou fora de quê? De quê? Do juízo, do entendimento, da realidade. Opa, então significa que esta cadeira representa uma realidade. Quando eu falo cadeira para você, mesmo que você esteja de olho fechado, mesmo que eu fale em inglês, mesmo que eu fale em japonês, mesmo que eu fale em coreano e não sei falar quase nada disso, mas você vai entender o que significa cadeira, para que ela serve. Sim ou não? Sim ou não? Opa! Então o que você está me dizendo? Que mesmo que eu chegue lá nos Estados Unidos e chame a cadeira de jumento, ela vai continuar sendo o quê? Se eu chegar no Japão e chamar a cadeira de jumento, vai ser o quê? Cadeira. Agora, e se eu chegar no reino dos céus e chamar de realidade? Qual é a realidade? Por quê? Porque isso aqui foi feito porque houve uma necessidade. Para suprir uma necessidade. Eu posso ter vários modelos, e glória a Deus por isso. Porque nós temos bumbuns diferentes, tamanhos diferentes, possibilidade de comprar diferente. E é interessante que essa função, para qual ela serve, até quando não tem ela, alguém faz alguma coisa para cumprir aquela função, não é verdade? É ou não é? Puxa esse pedaço de pau e faz de cadeira. Lá dentro do mato. Porque toda necessidade precisa ser respondida por uma o quê? Uma realidade. Porque toda necessidade, ela é uma realidade. Ou seja, cuidado, a função da cadeira é fazer o quê? Cumprir a minha necessidade de fazer o quê? Descansar, sentar.
Está confortável? Não está confortável? Não é isso? E tudo isso é uma realidade. Entendeu aqui comigo? Mas isso é uma realidade natural. Eu olho para cá, eu estou vendo a cadeira, não é verdade? Sim ou não? Aí eu pergunto, a realidade espiritual não seria também do mesmo jeito? Vou tirar o jumento daqui. O homem, ele foi formado, acompanha comigo aqui, por favor. O homem foi formado por quem? Por Deus. Segundo uma realidade. Qual era a realidade do homem formado no Éden? Imagem e semelhança de quem? Isso é uma realidade? Sim ou não? O homem, ele foi deformado pelo pecado. Isso é uma realidade ou não? Aí o que Deus fez? Pegou João Batista, colocou ele como um cara fora da realidade, considerado louco, maluco subversivo, conhecido como caniço, que queimava no deserto, que veio um pouco antes de Jesus, que no ventre da sua mãe, ele já, quando Maria entra na casa de Isabel, os dois já estavam envolvidos em uma realidade, para anunciar uma coisa: arrependei-vos dessa realidade do mundo, porque é chegado uma outra realidade na terra. Você entendeu? Arrependei-vos dessa realidade do mundo, porque Deus agora não quis mais falar conosco através de um profeta, né? Ele não quis mais falar conosco através do seu templo, ele não quis falar mais conosco através do sacerdote, agora ele quer falar conosco de uma forma direta. E qual é a forma direta de Deus? É chegar do reino dos céus. Aí João anuncia a realidade: eis o Cordeiro de Deus, que tira a realidade do mundo de nós, para implantar a realidade da onde agora? Aí por que João é o único que consegue ver Jesus? Porque era o único que estava imerso nessa realidade, e imergindo, batizando em nome do Pai e do Filho, e dizendo: eu vou batizar vocês para essa realidade, mas ele vai batizar vocês para isso, e ainda mais com fogo. Ou seja, vocês não vão só viver numa realidade, mas vão ser ativados nela. Vocês vão operar nela, vocês vão manifestar ela. Estão entendendo? Estão entendendo? Por isso, quando você está em Cristo, as coisas velhas se passaram e uma nova realidade se fez. Uma nova mente se fez, um novo coração se fez, uma nova mente se fez. Eis que tudo se fez novo. É novidade de realidade em vida. E mais, a oração de Jesus, em Mateus 6 ele fala: assim no céu como... Ah, tão esperto. Assim na terra como... Opa. Então eu estou na terra, mas Jesus veio e mudou a minha realidade. Então qual é a minha realidade de verdade? Dos céus para onde? Eu pergunto, em que realidade você tem vivido? Porque é essa realidade que Jesus está mandando eu ir e envolver as pessoas.
e batizar as pessoas e colocá-las dentro dessa realidade. Faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês? Qual o nosso problema? Que às vezes a gente até entende essas coisas, mas a gente não tem a consciência da realidade. Nós olhamos para a cadeira, e porque a cadeira está resolvido. E nem nos esforçamos, talvez, para ver o jumento, porque seria loucura. Mas o Evangelho, ele é loucura. O Evangelho, ele vai conflitar com a minha realidade humana, por quê? Porque ele não é da terra, ele é da onde? Do céu. Lugar para o qual o Senhor me resgatou e eu estou voltando, porque eu também era uma realidade do céu. Antes da fundação do mundo, o Senhor já me fez, já te fez. E Ele manifestou você nesse tempo, porque esse tempo tem uma necessidade. E essa necessidade só pode ser suprida pela sua vida dentro da realidade dos céus. E é por isso que a sua vida tem significado. E fora disso, fora de mim, não há significado, disse Jesus. Não há identidade, não há motivo para estar vivendo. Apesar de viver ser muito bom, apesar de gozar de todas as coisas da terra ser muito bom, e Deus fez para que a gente pudesse gozar, para que a gente pudesse desfrutar. O problema é que tudo isso, por mais que você desfrute de toda a realidade natural, ela nunca responderá ao seu espírito. Ela nunca vai conseguir te preencher por completo. Porque a realidade espiritual, ela só tem um padrão do céu. E a oração de Jesus é essa, que nós, eu e você, que temos essa função nesse tempo, que temos essa graça de Deus usar a nossa vida nesse tempo, que a gente possa trazer dos céus, a realidade dos céus, para a nossa vida, para a nossa casa, para os nossos filhos, para o nosso ministério e tudo quanto mais o Senhor chamar. Gente, abre os olhos e veja. Sabe por que a gente não enxerga o campo? Porque nós não temos a realidade de quem está falando, de quem está vendo o campo. E aí nós vamos começar a buscar coisas para a qual nós fomos até gerados por ela, mas como se nós não tivéssemos, e nós já temos, é a nossa realidade. Você quer ver uma realidade clara? A bênção. Efésios 1:3, nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o que dantes nos preparou para que andássemos nela. Então qual é a minha realidade? É eu orar pela bênção ou eu viver a bênção? Mas eu só vivo a bênção se eu viver a realidade da bênção. E a realidade da bênção é em Cristo nas regiões celestiais. Mas não é eu lá nas regiões celestiais, é as regiões celestiais aonde? Aqui. Faz sentido? Eu te pergunto de novo, em que realidade você está vivendo? Em que caminho nós estamos andando? Em que mentalidade nós estamos seguindo? Porque o que as trevas vão fazer nesse tempo? Eu pergunto a você, se Jesus veio na terra, consumou na cruz todas as coisas, ninguém pode mudar o que Jesus fez. Jesus abriu um canal do céu para a terra, e esse canal se chama eu e você. Amém? Sim ou não? Você crê nisso? Então, se o diabo não pode mudar isso, o que o diabo vai querer mudar? Sua realidade. Você quer ver como é que é fácil? Hoje nós temos um monte de caminhos que conduz aos céus. A Deus, perdão.
E aí eu posso andar em qualquer caminho desse que eu estou achando que eu estou indo para onde? Para o céu. Mas Jesus falou, só há um caminho que conduz ao Pai. Porque a realidade agora não é mais de um Deus dos céus, mas é de um Abba. Um Deus que é Pai, que tem filhos que manifestam a sua vida na terra. Aí eu vou me envolvendo com aquelas doutrinas que estão me conduzindo a quem? A Deus. E o pior é que eu sou às vezes tão arraigado nas doutrinas, tão obediente à doutrina da religião, seja ela qual for, que eu não consigo enxergar o quê? Outra realidade. Pronto. O diabo já fez o que ele precisava. Você quer ver outra realidade muito fácil da gente perceber? A realidade da síndrome do imperadorzinho. Hoje existe essa síndrome aí para os filhos. O filho chega dentro da família e é o cara. Pessoas que não têm e não vão ter sustento emocional, maturidade, mas tem a certeza que os céus se curvam a ele e tem que acatar todas as suas necessidades. Hoje nós temos um monte de filhos de Deus dentro das igrejas com síndrome de imperador. Deus tem que fazer a minha vontade. Eu preciso ser feliz. E aí eu vou tomando atitudes na minha vida, eu vou vivendo um evangelho, eu vou vivendo uma religião onde o centro não é o céu, é a terra. Não é Cristo, sou eu. Não é a bênção, é a minha necessidade. E por que isso? Porque eu não tenho identidade. Porque você só pode amadurecer quando você tem identidade. Porque identidade é a qualidade de quem é igual. Imagem, semelhança. Aí o que acontece? Eu não crio filhos com o modelo do céu para a terra. Eu não caso, eu não busco me relacionar para ter uma família com o modelo do céu para a terra. Eu não busco uma profissão para eu manifestar o reino, eu busco uma profissão para ela sustentar minhas vaidades, meus sonhos, meu querer. Eu não oro porque eu quero intimidade com Deus, eu oro porque eu tenho necessidades. Eu canto aqui em cima, louvores a Deus, eu digo a Deus que eu amo, mas se Ele me amar primeiro. Aí eu não amo a Deus, eu amo o que Ele fez por mim. Porque se Ele não fizer, meu amor acaba. Aí como eu não tenho responsabilidade, é Deus que tem responsabilidade comigo, eu também não tenho responsabilidade com a igreja de Deus na terra, com o corpo de Cristo na terra, com o evangelho na terra e muito menos com o caráter de Deus na terra, que é manifestado pela minha forma de viver, minha santidade. Aí a fé é uma resposta de Deus para mim. Só que eu devo te ensinar uma coisa, a fé não é uma resposta de Deus para mim. A fé é uma resposta minha para a palavra de Deus. Porque, queridos, Deus vai mudar alguma coisa do que está escrito? Então bastava eu viver o que está o quê? Crer no que está o quê? E responder ao que está o quê? Escrito. Vocês estão entendendo? Parece ser meio filosófico, não é não, isso é muito real. Porque como eu vejo as coisas é como eu formo a minha realidade. Gente, eu vejo, às vezes, pessoas buscarem conselho, buscarem orientação, mas é impressionante que a gente, às vezes, quer aquela resposta, a gente quer aquele entendimento, não para mudar a nós, mas para mudar o quê?
a nossa realidade. Só que o céu não trabalha mudando realidade para mudar você. O céu trabalha mudando você para construir uma realidade que é da onde? Do céu. Porque na realidade humana, eu vou te perguntar uma coisa, você vai querer negar você mesmo. E depois de negar você mesmo, você vai querer continuar essa negação para sempre, morrendo naquela cruz? Para depois seguir com Jesus? Obrigado por ninguém responder. É nessa hora que você fala assim, amém. E aí, queridos, porque nós não temos a realidade dos céus. Olha que interessante. As disciplinas espirituais, o basicão do evangelho, o arroz com feijão do evangelho, nós falhamos. Ler a Bíblia todo dia, buscar Deus todo dia, amar o próximo todo dia, estar no trabalho, em casa, onde estiver, sabendo que aquilo dali é Deus, Deus está naquele lugar. Educar os filhos nos princípios do Senhor, não só de palavras, mas acima de tudo, em temor. Paulo, em Efésios 5, versículo 20 ou 21, se eu não me engano, diz: sujeitai-vos, pois, uns aos outros, no temor do Senhor. Paulo vai dizer também, em tudo que façais, façais como para o Senhor teu Deus. Quando a gente começa a entender isso, a gente vê Paulo, e eu vou citar Paulo porque é um cara muito interessante, mas depois eu quero ir para Pedro. Mas quando você olha para Paulo, você vê um cara assim, ó, educado aos pés de Gamaliel. Irmão, era o maior sumo sacerdote. Cohen Godal, o maior sumo sacerdote que tinha naquela época. Tu imagina você ser educado aos pés de um cara desse, ser discipulado pelo cara. Paulo era de linhagem. Naquele tempo, as tribos e as linhagens tinham direitos e deveres diferentes de muita gente que não tinha linhagem. Paulo tinha condições econômicas. Paulo era tão zeloso pela palavra de Deus, pela religião que ele tinha, que ele começou a perseguir e matar por causa disso. Aí esse Paulo tem um encontro com uma outra realidade. Ele fica cego por 3 dias. Em espírito, Deus manda um discípulo ir lá falar com Paulo. E eu imagino que ele foi porque ele era muito obediente. E porque Deus falou para ele, não, mas Paulo está lá orando, e ele sabe que eu estou te enviando. E ele também está cego, fica de boa. Porque ele sabia que Paulo, sendo Saulo, iria fazer o que com ele? Matar ele. Porque a viagem para Damasco, ali em Atos 9, era justamente para isso. Cumprindo uma realidade da onde? Da religião, carcerizada em uma mente. Sem uma visão profética. Sem entender que o reino de Deus havia sido chegado. Aí Deus pega um discípulo. Que talvez dentro da religião de Paulo, ele não pudesse nem falar com Paulo. Não teria autoridade para falar com Paulo. Muito menos orar por Paulo. Muito menos manifestar algo sobrenatural, que é tirar ele da cegueira e colocar ele para enxergar uma outra realidade. Muito menos para batizar Paulo na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, olha que interessante. Jesus foi lá e falou, Paulo, por que me persegues? E cegou Paulo. Fechou Paulo na sua realidade.
Mas quem foi botar Paulo na outra realidade? Foi Jesus? Não, foi o discípulo. Foi um discípulo. Queridos, o que eu aprendo aqui? Tem coisas que Jesus vai fazer, mas quem vai terminar? Aí ele vai lá, Paulo, já chega assim, ó, irmão Paulo. Uau! O Senhor me mandou aqui. Aí ele ora, Paulo volta a enxergar. Em seguida, Paulo é o quê? Batizado. Por quê? Porque ele não só estava vendo uma nova realidade, mas ele precisava de autoridade naquela realidade. Ele precisava mergulhar, ser imerso nessa realidade. Aí agora, olha a fala de Jesus para Paulo. Depois você vai lá em Atos 9 e lê. Eu vou mostrar a ele o quanto ele precisa sofrer por amor ao meu nome. Paulo sofria, porque ele não tinha entendido a graça, mas entendia a lei. Agora Paulo vai sofrer, porque agora ele entendeu a graça. Uma outra realidade. O que eu aprendo aqui? Que de uma forma ou de outra eu vou o quê? Sofrer. Mas é esse Paulo que sofreu perseguição, que foi preso, que escreveu todo o processo doutrinário para nós nesse tempo, na Nova Aliança. Ele diz assim, eu estou deixando para trás todas as coisas e prosseguindo para o alvo, que é Cristo Jesus. Espera aí. O cara abriu mão de tudo que tinha de uma realidade para seguir uma outra realidade que estava sendo o quê? Manifestado a ele nos processos de perseguição por causa do amor ao Evangelho. Ao ponto dele falar assim, ó, viver para mim é Cristo. A vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas vivo na vida do Filho. Eu pergunto, você está entendendo o que Paulo está falando? Por isso que Paulo muitas vezes foi considerado como louco. Porque ele falava de coisas que são realidades para nós hoje. Porque quem anda numa realidade dos céus, anda numa realidade profética. E a realidade profética não é a realidade que eu tenho hoje, mas é a realidade do que Deus está fazendo comigo. E o que Deus está fazendo através de mim, por causa dele. Estão entendendo? Vocês estão entendendo? Mas quem foi lá e imergiu Paulo na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Um discípulo, ele é aquele que anda numa realidade do céu. Vou falar de novo. Um discípulo é aquele que anda na realidade do céu. E aí qual é a questão? A questão é que nós somos uma igreja, a igreja brasileira, a igreja na terra. Eu falei, fica aí. Eu falei disso na aula de discipulado quarta-feira. Nós estamos muito bem preparados para receber. E olha que realidade maneira, nós temos um templo maneiro, bonito, moderno. As cadeiras podem melhorar um pouquinho, em breve. Então nós estamos bem preparados para... Será? Porque se eu recebo hoje aqui 50, vou botar nem 50, 10 pessoas, em que realidade nós estamos inserindo ela? Nós estamos colhendo ou nós estamos trazendo para dentro apenas?
Porque olha que interessante, qual a diferença de trazer para dentro e qual a diferença da realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É porque quando eu recebo aqui, eu preciso ter pessoas que vão mostrar uma outra realidade para que ele possa ir para onde? Para dentro ou para fora? Para fora. Cara, eu amo a comunhão, eu amo pregar, eu amo o culto. Isso é muito bom, isso é um lugar de referência. Mas esse não é o chamado. O chamado é olhar para algo maior que nós, chamado corpo de Cristo, igreja do Senhor. É interessante que assim, quando você entende um pouco de biologia, fisiologia humana, você consegue enxergar isso muito bem. E é impressionante como a gente, quando não enxerga isso, a gente confunde essa realidade, a gente não entende essa realidade. Quer ver uma coisa muito interessante? Eu trabalho muito com paciente com zumbido. Zumbido, tonturas, perda auditiva. E olha que legal. Você fala assim, ó, estou tonto de fome. Você acha que essa tontura é da onde? Do estômago. Está até roncando, comendo as tripas. Não é assim que a gente fala? Essa tontura é do ouvido. Aí fala, hã? Papai do céu botou a gente em pé. Só que para a gente ficar em pé e equilibrado, ele tirou do ouvido uma célula chamada ATP, adenosina trifosfato. Qual a função dela? Armazenar energia. Então o ouvido não tem energia própria. Ele depende de quem? Do sangue. Então, antes de faltar energia para mim, que possa me levar a cair de tonto, a desmaiar, ou perder as minhas forças, o ouvido vai gritar com tontura. Olha que interessante, essa tontura é do ouvido? Não. Essa tontura é falta de quê? De energia, de nutrição. E quem carrega os nossos nutrientes? O sangue. Então, tudo que acontece no sangue vai refletir aonde? No nosso ouvido. Portanto, se eu tiver com a minha glicemia aumentada, quem vai gritar? 60% dos problemas de labirintite é açúcar. Aí é interessante, você fala com o paciente, não, mas a tontura é do estômago. Não, eu não acho que isso é do meu ouvido, é do açúcar, não. Eu só estou pré-diabetes. Agora inventaram não, está lá no papel tal da pré-diabetes e é um negócio. Que aqui é outra realidade. Quando você lê um exame, você está lendo se ele está dentro dos índices de referência ou não é verdade? Mas quer dizer que está normal? E aí? Então, o exame normal pode ter um paciente alterado? Não, depende da história de cada um. Porque o diagnóstico não é pelo exame, é pela clínica. É pelo que eu falo. É pelo que eu sinto, sinais e sintomas. Sinais é o que eu vejo, sintomas é o que o paciente se refere. Da mesma forma, é os céus. Dos céus nós vamos ter sinais e sintomas. Dos céus nós vamos ter nutrientes. Por isso, se eu não me envolvo com a realidade do céu, eu não tenho como manifestar o quê? O céu. Parece tão básico, não é verdade? Mas olha que interessante, por que eu não manifesto? Porque eu já estou em uma outra realidade. Achando que estou agradando a Deus, achando que eu estou no caminho certo, achando que eu estou chegando a Jesus, né?
Queridos, ou eu entro para dentro da palavra, ou eu vou viver a palavra, até que ela se torne uma realidade em mim. Ou eu estou fora. Porque não tem meu termo, amém? E é por isso que Jesus, quando vai dizer a João, que o Espírito vai falar a João, lá em Pátimos, escreve às igrejas. Ele está trazendo uma realidade que a igreja está. Quer ver? Abre aí, rapidinho. Apocalipse, capítulo 2. A gente precisa aprender que uma coisa é realidade de vida, outra coisa é realidade, perdão, uma coisa é mudança de vida, outra coisa é mudança de realidade de vida. Qual a diferença? É que mudou o princípio. Vou falar de novo no açúcar. Cortei o açúcar. O que muda? Eu paro de ter tontura. Eu mudei o quê? O que alimenta, né? O princípio. O resultado muda. Mas se a gente se acha tão dono dos nossos quereres, será que é assim? A gente tem dificuldade. Por isso que a gente precisa passar pela cruz. Por isso que a gente tem que negar a nós mesmos. Se a gente quiser seguir com essa realidade. Não tem ninguém na Bíblia que não teve que negar a si mesmo, que mudou de realidade, de princípios e de atitudes. Olha o que diz aqui: ao anjo da comunidade messiânica em Éfeso, ou a igreja em Éfeso, escreve: eis a mensagem daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 menorá de ouro. Sei o que você tem feito. Quão arduamente trabalhou, quanto perseverou, e o que você pode tolerar homens ímpios. Por isso, pus à prova os que dizem ser apóstolos, emissários e não são, e descobriu que eles eram mentirosos. Você é perseverante e tem sofrido por minha causa, sem se abater, mas eu tenho isto contra você. Opa! O Senhor está falando pelo Espírito da igreja. Eu sei dessa realidade que você está vivendo. Mas olha que interessante. Mas eu tenho algo que você não entendeu. Você abandonou o amor inicial. O primeiro amor. E aí se você for para outra comunidade em Pérgamo, ele vai dizer a mesma coisa. No entanto, tem algumas coisas contra você. Aí se você for a outra comunidade, em Tiatira, eu tenho contra você que tolera o quê? Jezabel. O que eu preciso pensar nessa noite? Em que realidade eu estou me movendo? Numa realidade minha, para com Deus, numa realidade religiosa, achando que eu estou para conhecer a Deus, no caminho de conhecer a Deus, ou numa realidade dos céus para a terra? Porque até para manifestar os céus, Jesus falou para eles: ó, vocês não saiam de Jerusalém, até que eu derrame sobre vós o meu. Por quê? Porque quando Jesus foi, ele falou: eu vou ter que ir, porque se eu não for, o Pai não pode enviar o Espírito. Então olha que interessante, Jesus sai da terra, ele era a manifestação do reino, mas para eu e você vivermos ativados nesse reino, João falava, ele vai te batizar com água e com fogo, ou seja, ele vai pegar o Espírito, o Pai vai deixar o Espírito vir para que ele convença você, para que ele mostre a você o pecado, a justiça e o juízo de Deus, para que ele te direcione, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ele vai trazer o Espírito, ele vai mandar o Espírito para que vocês façam
dentro da realidade que eu fiz, ou ainda maior. Mas qual o problema? Eu vou dizer, o mundo jaz no maligno. Essa é a realidade que nós aceitamos. Mas qual a realidade dos céus? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Espera aí, se o mundo está em trevas e eu sou a luz, eu pergunto a você, se você estiver perdido no meio de um mato, você encontra uma luz acesa lá longe, você vai em direção a quê? Então quem está em trevas está esperando enxergar uma outra realidade, amém? E em quem ele vai enxergar essa realidade? Num discípulo. Porque é o discípulo que vai lá e vai tirar ele da cegueira, do entendimento daquela realidade, do entendimento daquele sofrimento, do entendimento que não é só aquilo para a vida dele, que Deus tem muito mais para ele. Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. O problema é que a gente precisa começar a racionalizar a nossa vida espiritual. Como assim, apóstolo? Não, é entender por que eu estou fazendo, por quê e para quê. É uma questão daquilo que eu estou me tornando. E infelizmente a gente tem que fazer que meia culpa, porque o mundo está do jeito que está, porque a igreja não fez o que deveria, porque não entendeu a realidade. O que a igreja faz hoje? Ela faz campanha. Para quê? Para trazer as pessoas para dentro. Aí a pessoa até recebe uma bênção de Deus. Aí ele acha que a realidade dele é o que agora? É fazer campanha para receber o quê? A bênção. Mas quer dizer que Deus não abençoa? Não, Ele já abençoou. Eu quero dizer que ninguém vive de bênção, vive de uma realidade. Ninguém vive de uma religião, vive de uma realidade. E uma das realidades que nós temos menos consciência é a realidade do Espírito. E aí nós vamos tomando decisões sem ter vida no Espírito. Achando que ir para a igreja, que fazer reza, que fazer oração, que fazer campanha, que fazer promessa, que fazer essas coisas, são realidades do Espírito, e não são. Porque a realidade do Espírito é uma vida que eu desenvolvo com Deus, através da palavra dEle, ativando o Espírito dEle em mim, para que eu possa ir e manifestar não uma religião, mas um reino. E aqui você pega e sintetiza esse texto. Porque toda autoridade foi dada a Ele, ou seja, não tem como ser fora dEle. Gente, como é difícil conversar com as pessoas que são arraigadas numa religião. Seja ela católica, crente, protestante, pentecostal, neopentecostal, não importa. Como é difícil você falar de Jesus para quem está impregnado da religião. Se o Espírito Santo não fizer igual Paulo, não tem como. Porque ele não acha que aquilo está matando ele, que aquilo está fazendo mal a ele, que aquilo está levando ele para longe de Deus. Ele acha que ele está agradando a Deus. Vou falar uma coisa para você, você não está aqui para ser agradado não, você está aqui para ser confrontado. Porque é nesse confronto que Deus vai gerar os processos que vão mudar a sua realidade. A gente precisa ter essa intimidade com o Espírito Santo. Porque o Evangelho, você vai olhar aqui, ó, está tudo. Quando Jesus se manifesta, o que estava escrito em Salmos, o que estava escrito nos profetas, o que estava escrito na Torá, se cumpriu. Aí isso acontece? Hoje essa igreja aqui não me agrada, eu mudo para outra. Aí, aquela religião não me agrada, o que eu faço? Eu mudo para outra.
Porque eu estou procurando algo para me agradar e não algo para me transformar. Só que não tem jeito, o que Jesus fez na cruz foi nos transformar. E agora eu preciso manifestar essa transformação em novidade de vida. E eu não consigo sem intimidade com Deus, sem a palavra, sem oração, sem fé, sem jejum e sem comunhão. Disciplinas espirituais básicas, sem obediência à palavra. Aí tem gente que tem 10 anos dentro da igreja, até hoje está discutindo o dízimo. Está discutindo isso, está discutindo aquilo. Por quê? Porque não sabe o princípio. E é bíblico? Não, não é bíblico, não é humano. Está escrito na Bíblia, mas é humano. Aí isso acontece, a gente deturpa a palavra de Deus. Não só no dízimo, mas em um monte de outras coisas. Aí nós vamos pegando doutrinas e colocando aonde? No lugar de Cristo. Aí nós cumprimos tão bem a doutrina que nós estamos agradando a Cristo. Cara, Cristo nunca pediu isso para você. Cristo pediu, seja santo, porque eu sou santo. Vai, prega o Evangelho. Pregar o Evangelho não é falar, é viver. Porque eu vivo, eu falo. Eu não falo porque eu não vivo. Aí é hipocrisia. Então, entenda isso que Jesus está falando. Toda a autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Sabe o que Jesus está falando? Ó, alfa e ômega. Primeiro e último, princípio e fim. Sou o roteiro, eu sou o modelo, eu sou o propósito. E fora disso, ninguém pode fazer mais nada. Pode falar o Papa, pode falar o calvinista, pode falar o espírita, pode falar quem for. A teologia não é a resposta de Deus. Deus responde à fé. Eu não estou dizendo que estudar é ruim, amém? Eu estou dizendo que tudo aquilo que tenta colocar qualquer coisa no lugar da palavra, eu tenho que saber examinar. Eu tenho que saber entender, eu tenho que saber rejeitar ou não. E as pessoas são conduzidas, cegos conduzindo outros cegos. Aí o mundo vai ficando nessa realidade. Por quê? Porque a luz não brilha no meio da escuridão. Aí se eu tenho um chamado para ficar enriquecido, eu acho que Deus me ama mais do que os outros. Aí eu retenho o que Deus me chamou para fazer. Porque se Ele te deu muito, é que você vai repartir bastante. E quanto mais você vai repartir, mais você vai ter. E assim você pode aplicar em todos os dons, porque nós somos alguma coisa que Deus tem para fazer na terra, porque a terra precisa de uma função para ser desenvolvida, uma realidade dentro de mim que vai se manifestar nesse tempo. E você foi chamado para esse tempo. E isso vai ser através da sua vida, através da sua casa, através dos seus filhos e assim por diante. Porque propósito pertence a pessoas. Estão entendendo? Eu preciso aprender a andar debaixo de uma autoridade. E a autoridade da palavra de Deus. Está na palavra? Acabou, irmão. Você pode trazer o que você quiser, está na palavra? Por quê? Porque a palavra foi consumada. A realidade dos céus, ela não dá por causa de mim, de você, por causa da nossa necessidade, por causa do nosso conhecimento, por causa da nossa busca, não. Ela tem a função de nos mudar. Faz sentido? Aí por causa dessa autoridade, olha o que acontece. Portanto, vão. Olha que loucura. No mundo onde
eu estou mais preocupado com tudo que é meu do que com o dos outros. Eu quero tudo para mim, todo benefício para mim, nada para os outros. No mundo onde o meu umbigo vem na frente. No mundo que a Bíblia vai chamar de hedonista. O mundo que está relacionado ao prazer. Jesus está falando o quê? Vão. Se você parar para pensar, até na igreja a gente costuma sentar no mesmo lugar. De tão mecânico que nós somos. De tão fácil que o cérebro quer gastar pouca energia. O cérebro tem 2 quilos, mas consome mais de 20% da nossa energia. A média de 2 quilos. Consome 1/3 da nossa energia. Para a gente ficar fazendo a mesma coisa. Aí Jesus está falando, então vão. Sabe o que Jesus está falando aqui? Ó, por causa da minha autoridade, por causa da minha palavra, por causa daquilo que eu fiz com você, se você entender, a sua prioridade não é mais o que você faz, mas é o que eu vou fazer com você. O que é ir? Ir é amar a Deus sobre todas as coisas. Ir é amar de todo o coração, de toda a força, de todo. Significa que tudo que vier primeiro vai ser quem? Na sua agenda? Jesus. Ou pelo menos que precisa ser. Significa que se você tiver que negar alguma coisa a você mesmo por causa de Cristo, você vai negar. Significa que se te bater na direita, tu vai dar o quê? Significa que para a gente viver isso, o primeiro lugar que a gente precisa ir é para a cruz. Agora interessante, vão e façam. Aí complicou mais o negócio. Porque não basta ir, não basta falar, você tem que se gastar com aquilo. Aquilo tem que ser importante para você, porque é importante para quem? Para Deus. Trazendo isso para um evangelho simples. A santidade não é algo que alguém tem que me pedir. É algo que eu tenho que me tornar. Vir ao culto, não é se eu estou cansado ou não estou cansado, não, é minha agenda. Minha agenda de comunhão com Cristo, com a igreja, com aquilo que pertence ao Senhor. E a célula, né, entrar na visão da igreja, não é uma obrigação, faz parte da minha disciplina espiritual, faz parte daquilo que Deus quer manifestar através de mim. Me tornar um melhor marido não depende da minha esposa, depende da minha vida com Deus. Me tornar uma melhor esposa não depende do meu marido, depende da minha submissão a quem? A Deus. Ser obediente ao meu pai não depende do meu pai e da minha mãe, depende da minha obediência a quem? A Deus. E depende também do ensinamento dos pais. Ser honesto e assim sucessivamente. A forma de eu tratar, de eu falar. Todo mundo tem um jeitão? Tem, mas Deus lapida. O amor de Deus constrange. Nós precisamos nos sujeitar no temor do Senhor. Não é só ir, amém? Não é só vir ao culto. Não é só ir à célula. Não é só ir ao discipulado. Tem que fazer alguma coisa com aquilo. Sabe o que Deus está falando? Existe uma responsabilidade da minha parte, da sua parte, para que uma realidade se manifeste. No mundo onde ninguém quer mais responsabilidade. Está tão sério, gente, tão sério que as pessoas não querem mais casar. A gente mora junto, não deu certo, cada um vai para um lado. Por quê? Porque estudaram para ser independente. E gente independente não está preocupado em reino, está preocupado em ser feliz. Não está preocupado com propósito, está preocupado em fazer o que quer na vida.
É tão interessante isso que hoje a gente precisa, é melhor dividir as coisas sem responsabilidade, coworking. A gente quer fazer coworking com cachorro, com marido, esposa, com casa. A gente não compra mais casa, aluga e investe o dinheiro em outra coisa. Porque se der problema, a gente chama a imobiliária, ela tem que consertar. A gente não vai mais ter carro, a gente vai alugar o carro. Quebrou, a gente liga, pede um novo, aí troca e volta. O que é isso? Isso é uma formatação de mente. Eu não estou dizendo que é bom, ruim, econômico ou não, não é essa a questão. A questão que eu estou te mostrando é que o mundo está operando numa mentalidade, numa realidade, aonde se exime a responsabilidade. Responsabilidade é pelo que você paga. Pagou, tem, não pagou, não tem. Pagou, você está livre. Não pagou, você também não está encrencado, desde que você não assine o contrato. Só que Jesus, naquela cruz, ele rasgou a cédula que era contra nós. Eu não tenho mais em Cristo uma vida sem propósito. Tem gente que está aqui na igreja e não sabe até hoje qual é o seu propósito. Então, ó, você pode não saber propósito nenhum. Jesus está dizendo para você: vai e faça entre pessoas. Aí aqui parece que o funil vai apertando. Eu vou ter que ir, eu vou ter que fazer, e não é com qualquer pessoa. Não é com a pessoa que eu quero. É com as pessoas. Com a que eu quero e a que eu não. Que me agrada e que não me agrada. Que eu digo que é merecedor, que eu digo que não é. E é isso em todas as nações. Para levar uma realidade que pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Opa, não é para mim? Não. Quer dizer, apóstolo, que eu vou passar minha vida toda, você vai passar a vida toda pregando o Evangelho, que não tem a ver com você? Não, não tem a ver comigo. Que é para mim também. Porque à medida que a gente vai fazendo as coisas para Deus, nós vamos achando que nós vamos tendo mais direitos com Deus. Queridos, não é por questão de valor, é uma questão de amor. Não é uma questão de alma, é uma questão de espírito. Não é uma questão de benefício, é de custo. Porque os benefícios já foram conquistados na cruz. O custo agora é conosco. Mas ele pagou, então viva agora, conforme esse pagamento. Amém? Vocês estão entendendo? Por quê? Porque olha a pedagogia da realidade. Isso aqui fecha, ó. Olha a pedagogia da realidade. Ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei. Opa, então o que eu tenho que viver é Bíblia, o que eu vou ensinar é Bíblia? Isso. Não é a Bíblia falada, a Bíblia lida somente, não. É a Bíblia em carne e osso, andando por aí, trabalhando por aí, curtindo por aí, namorando por aí, namorando dentro dos quartos, casados, debaixo de uma aliança. Estão entendendo? Não é uma doutrina, não é uma teologia, é uma obediência que vai ser ensinada a uma verdade que se tornou realidade. E nós precisamos lutar para essa realidade acontecer. Nós precisamos nos envolver com a palavra, envolver com a igreja, nos envolver com a visão, nos envolver com tudo que Deus nos chamou, se nós temos certeza que nós somos daqui. Nós precisamos nos responsabilizar. Porque até a igreja deturpou isso. Quer ver uma coisa? Quando você chegou, a igreja estava suja ou estava limpa? Por quê? Alguém limpou. Você se preocupou com isso? Não, porque você sabia que tinha quem? Alguém.
Vou traduzir isso aqui para uma outra verdade. Sabe por que eu não li a Bíblia durante a semana? Porque alguém vai pregar no domingo. Sabe por que eu não orei, não busquei a Deus no dia? Porque alguém que orou vai me dar a revelação pronta. Percebeu como é que assim, é maquiavélico e simples o negócio funcionando dentro da gente? Aí eu esqueço da realidade que eu estou envolvido. Porque com a realidade, lembre-se, estarei sempre com vocês. Cara, tu não está prestando conta a mim. Tu não está prestando conta à apóstola Nancy. Tu não está prestando conta à apóstola Delvânia, à profeta Joyce, ao MAGC, presbitério do MAGC. Não. Lembre-se, estarei sempre com vocês. Há uma presença. Alguém que vai me ensinar no processo. Alguém que vai me conduzir as pessoas. Alguém que vai trazer as pessoas perto de mim. Esse que tem toda a autoridade. Vai me ensinar, vai me guardar, vai me instruir, vai me edificar, vai me capacitar. Porque Ele depositou em mim o seu Espírito. Abre aí, por favor, em Marcos. Vocês estão entendendo? Marcos 16, 15. Fala do mesmo assunto. E eu quero encerrar aqui. Amém? Então vamos lá. Presta bem atenção. Se você entender isso aqui, você está bem. Marcos 16, 15. E disse: vão pelo mundo todo, anunciem as boas novas a toda a criação. Quem confiar e for imerso, será salvo. E quem não confiar, será condenado. Agora presta atenção. Estes sinais acompanharão os que confiarem. Para aqui. Jesus está falando a mesma coisa do ID, Marcos está trazendo o mesmo ensino que Mateus. Só que aqui tem uma outra questão. Aqui ele aponta o que é o Senhor conosco todos os dias. Aqui ele está mostrando a ativação do Espírito. Se você for para Lucas, João é o único que não escreve sobre o ID. Lucas já vai falar o contrário. Lucas já vai falar: vocês vão permanecer em Jerusalém, porque o Espírito vai vir sobre vocês, aí vocês vão ser ativados. Em resumo. Mas aos que confiarem, os que tiverem fé, os que forem andar em novidade de vida, os que forem anunciar essa nova vida, em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, não serão afetados se pegarem serpentes ou beberem venenos, e curarão os doentes impondo a mão sobre eles. Eu pergunto, isso aqui é uma realidade natural ou sobrenatural? Beber um veneno e não morrer, em amor, no ID, não morrer, é natural ou sobrenatural? Ser picado por uma cobra é natural ou sobrenatural? Falar uma língua estranha, uma língua dos anjos, é natural ou sobrenatural? Expulsar demônio, é natural ou sobrenatural? Curar o enfermo, é natural ou sobrenatural? Então é outra realidade.
Então o que eu quero te mostrar? Quando eu atendo ao chamado do ID, eu vou ser capacitado dentro dessa realidade e ela vai ter que manifestar frutos na minha vida. Queridos, a gente precisa entender que sobrenatural não é o momento da presença de Deus, é o próprio Deus em nós. A gente precisa voltar a ser uma igreja que as trevas temem a luz. A gente precisa ser uma igreja que anda debaixo de princípios, porque princípios geram fundamentos, princípios geram edificação, e edificação geram frutos. Mas não dá para fazer isso sozinho. Por que Jesus falou, vão todos vocês e façam discípulos? Por que não mandou os 12 só? Porque a gente lê que acha que estava só os 12. Não, queridos, os 12 não estavam sozinhos. Até porque nessa hora Judas já não estava mais. Quando o Espírito Santo desceu, em Atos 1 e 2, a estimativa é que tinha entre 150 a 250 pessoas. Como é que esses caras evangelizaram o mundo? Como é que eles foram testemunhos em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra? De um em um. De casa em casa. De trabalho em trabalho. De vizinho em vizinho. De colega em colega. De faculdade em faculdade, de colégio em colégio. De passeio em passeio. De viagem em viagem. Por quê? Porque Ele está conosco. Lembre-se, eu estarei com vocês. O Espírito está em nós. E Ele ainda é de Deus, amém? E Ele ainda é poderoso, amém? E Ele ainda se manifesta, amém? Só precisa ajustar. Vamos ajustar, amém? Vamos ajustar, amém? E ajustar é andar debaixo de obediência, gente. Ajustar é andar debaixo do princípio. Ajustar é querer algo muito maior do que você. É querer coisas que para você é até bom, mas em Deus se torna infinitamente melhor. Coisas que para você pode até ter muito valor, mas com Cristo pode virar esterco. Porque Paulo falou, eu tratei todas essas coisas com esterco. Todas as honrarias humanas, pela excelência de conhecer a Cristo. O que o Senhor está nos chamando? Para nós sermos discípulos de excelência. Significa que nós vamos ter uma vida de excelência. Uma mente de excelência. Capacitações de excelência. Falar de excelência. Saúde de excelência. Relacionamentos de excelência, casamentos de excelência, filhos de excelência, por quê? Porque o Senhor está ali. Não somos nós que vamos, porque tem coisa que é difícil, nós temos que prosseguir em conhecer a Cristo. Prosseguir na fé, na esperança, na firme convocação que Ele nos traz. Então, em nome de Jesus, que você seja ativado no teu espírito nessa noite. Que você saiba quem opera com você, está em você, permeia pela tua vida, está na tua vida, está com você o tempo todo. Queridos, a gente às vezes se engana, mas eu pequei, Deus não está... Não é isso que Ele está falando. Ele está falando assim, diante do teu pecado eu não tenho como agir. Mas se você se arrepende, eu tenho como agir. E hoje eu creio que nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender de não viver uma realidade sem responder a ela. Ou melhor, de viver até uma realidade, mas sem responder a ela. Você não está aqui para responder um MGC, você está aqui para responder um chamado. Abra os olhos, vejam, os campos já estão maduros. Deus não é louco de te mandar algo em um lugar que Ele não preparou. Quem convence é quem? Não é Deus? Quem faz não é o Espírito? Então Ele só precisa que você faça o quê? Vá. Ou seja, obediência.
Porque nós aprendemos assim, pelo que um faz, eu aprendo com o outro. Somos corpo. Fica de pé. Ô, Rafa, toca aqui. De glória em glória. Essa música ela tem uma chamada muito interessante. Eu te busco, te encontro, me leva adentro o teu coração. Queridos, às vezes nós buscamos a Deus, mas nós não o encontramos. Por quê? Porque Deus não está ali? Porque o meu ouvido não está sintonizado? Porque o meu coração está endurecido? Não. É porque eu não sei qual a realidade que eu estou buscando. E ele falou, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso. Amém? Amém? Busque. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e o achareis. Pedi e dá-se-vos-á. Atenta a isso nessa noite na tua vida. Fecha seus olhos e começa a entrar nessa realidade. Clama a Deus essa noite: Senhor, muda a minha realidade. Abre os meus olhos para que eu veja assim, como o Senhor abriu de Paulo. Que as escamas caiam nessa noite. Que as escamas caem nessa noite. Que os seus olhos vejam e contemplem aquele que é, que era e que há de vir. Que teu espírito seja tomado pelo Espírito de Deus e te faça conhecer as verdades dele. Que a sua mente seja transformada nessa noite. Que você seja verdadeiramente edificado. Que você saia da sua realidade. Te encontro, me leva dentro em teu coração, face a face, sem o véu, e transformado em teu amor. Eu te busco, te encontro, me leva dentro em teu coração, face a face, sem o véu, e transformado em teu amor. Eu nasci. E eu nasci para olhar nos teus olhos. Essa é a nossa realidade, os olhos do Senhor. Eu fui criado para ver e amar como tu. É o que nós precisamos, ver e amar como Ele. Eu nasci para olhar nos teus olhos, e eu fui criado, eu fui criado para ver e amar como tu. Oh, de glória em glória, em toda glória a ti, e eu sou teu. De glória em glória, em toda glória a ti, e eu sou teu.
Fecha seus olhos. Se o mundo clama, Escuta isso. mostra-nos o Pai. Mostra-nos O mundo está clamando nessa noite. Que os filhos de Deus se manifestem. Mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Entra nessa realidade Se o nessa noite. mundo clama, mostra-nos o Pai. Diga pra ele, eu vou, Senhor. Mostra-nos Eu vou mostrar o mundo do teu Espírito. Eu vou mostrar o mundo da tua glória. Eu vou mostrar o mundo, Senhor, a realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mostra-nos o Pai, e eu me prostro para prostre te diante dele nessa levantar. Me dê mais de ti, menos de mim e mais. E eu me prostro para te levantar. E viver mais de ti, menos de mim e mais. E eu me prostro para te levantar. Fala isso pra ele nessa noite. Me dê Quero viver mais de ti, Senhor. de ti, Eu quero viver mais de ti e menos de mim, Senhor. e mais. Eu quero a realidade dos céus. Eu nasci para te amar, Senhor. Eu nasci para manifestar a tua glória ao mundo. Eu nasci, Senhor, eu fui arrancado das trevas para ser luz no mundo. Eu fui arrancado, Senhor, do pecado para ser santo no mundo. Eu fui transformado. Eu nasci. Eu fui transformado diante da tua glória, Senhor. E eu fui criado para ver e amar como tu. Diga mais uma vez, eu nasci. E eu nasci para olhar nos teus olhos. Eu fui criado, Senhor, E para uma realidade. Eu fui criado A realidade de ver e amar como para tu. ver e amar. Nos ensina a ver e amar como tu. Nos ensina a ver e amar como tu, Senhor. Porque o mundo vai clamar. O mundo vai clamar. O mundo vai clamar. Mostra-nos o Pai. O mundo está clamando. As famílias estão clamando. Amigos estão clamando, Senhor. Igrejas estão clamando. Mostra-nos o Pai. E o Senhor respondeu: estou há tanto tempo com vós. Estou há tanto tempo com vós e vocês me pedem: me mostra o Pai. Não, Senhor. Abra os nossos olhos para a gente ver a beleza da tua santidade. Abra os nossos olhos, Senhor, nessa noite, para a gente entender quem está conosco. Que quando nós vamos representando uma realidade, nós vamos imersos numa realidade, nós vamos dar autoridade dessa realidade, nós vamos, Senhor, como embaixadores dessa realidade, como imagem e semelhança dessa realidade. Então, se o mundo clamar, nós mostraremos o Pai. Canta ele. Se o mundo clamar, se o mundo clamar, você vai responder. E ele está clamando e você vai responder. Se o mundo clama, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Se o mundo clama, mostra-nos o Pai. E eu me prostro para te levantar e viver mais de ti, menos de mim e mais. E eu me prostro para te levantar e viver
tuas mãos aos céus. Eu me prostro para te levantar. Erga as tuas mãos aos céus. Me dê. Quando você ergue as suas mãos nessa posição, você sabia que hormônios são ativados dentro do teu cérebro? Coisas mudam dentro do teu cérebro quando você está com as mãos para o alto. A ciência já provou isso. E essa mudança, ela vem pela prostração. Você está se prostrando diante de Deus essa noite. Você está se prostrando diante de Deus para dar uma resposta para Deus. E a sua resposta é a sua vida. Porque a sua vida é de Deus, será a mesma. A oração de Jesus foi essa: Pai, não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Glorifica-os na terra, assim como eu glorifiquei o teu nome, Senhor. Que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Há uma realidade. E quando você for, erga as tuas mãos para que elas sejam ativadas e o teu espírito nessa noite. Que haja milagres nas tuas mãos. Que haja autoridade. Que haja edificação. Que haja amor. Que haja misericórdia. Que haja graça em tudo que você tocar, em quem você tocar e o que você fizer. Que haja um resplendor da glória do Deus a quem você serve, da realidade a quem você vive. E se você não está vivendo nessa noite, você se prostra diante dele, você se arrependa diante dele e volte às práticas, e volte ao primeiro amor, e volte à oração, e volte ao jejum, e volte à leitura bíblica, e volte à comunhão dos santos, e entenda o chamado de Deus para a tua vida, e abra os teus olhos e veja que os campos já estão maduros. E diante dos olhos do Senhor, que você receba a visão dos céus e o coração dos céus. Uma visão dos céus e um coração dos céus. Que ao levantar as suas mãos essa noite, você receba a cura, a transformação e a edificação necessária para você viver diante da realidade dos céus. Porque eu creio que essa realidade já está aqui nessa noite. Eu creio que Ele está realizando a sua obra. E Ele é fiel e justo para terminar. Que você seja batizado com uma realidade nessa noite. Na sua mente, no seu espírito, nas suas emoções, nas suas convicções, no seu coração. Que em nome de Jesus, você ao sair dessa porta, você se lembre de quem está com você. E você ande como é digno daquele que te acompanha. Que você ande na autoridade daquele que está com você. Que você ande na sabedoria, na graça, no favor da presença dEle. E que a glória dEle, do menor ao maior, do mais moço ao mais velho, possa ser a nossa realidade. E de glória em glória, sejamos transformados. Sejamos agentes de transformação do clamor que o mundo tem nesse tempo. Mostra-nos o Pai. E os filhos são semelhança dos pais. Que a graça e o favor do Senhor, que as verdades do Espírito Santo de Deus tome você nesse tempo. Tome a tua vida, tome a tua casa, tome o teu ser, tome você. Que te resplandeça a glória do Senhor. Que o reino de Deus seja palpável e visível aos teus olhos. Que seja real ao teu espírito. Que seja real a tua fé. E que você responda à fé. Que você responda à palavra, sendo simples, santo e sobrenatural. Que a paz que excede todo entendimento venha guardar o teu coração em
Cristo Jesus, nosso Senhor. E a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. No nome de Jesus nós oramos. Tenha uma semana abençoada. Que as nossas células sejam cheias da manifestação da glória do Senhor. Que a nossa semana seja um momento propício, um aprendizado contínuo da pedagogia dos céus, para que a realidade dos céus venha transformar todo o lugar que nós estamos, todo o nosso ser, para que nós possamos aprender de mais e mais e mais do Senhor. Que a comunhão dos santos sejam a nossa paixão em Cristo, e a tua palavra seja viva e eficaz em nossas vidas. Ide com todos e de todos, e que o Senhor guarde, eu livre de todo o mal.